Abre aspas, imagina os senhores cumprir uma burocracia intensa para alguém que tem que colher uva em 3 dias, 2 dias ou 4 dias. Guarda essa frase aí, tá? Às vésperas da chegada do presidente Lula ao encontro da OIT, o chefe da delegação empresarial brasileira, o empresário Gedeão Silveira Pereira, disse que não existia trabalho escravo no Rio Grande do Sul. Pois é, e ainda atacou o Bolsa Família por supostamente ampliar a falta de mão de obra no país. Detalhe, segundo o Ministério Público do Trabalho, o Estado viu os números do trabalho análogo à escravidão triplicar nos últimos anos. Essa é a discussão que a gente, infelizmente, tem que ter em pleno 2024. A gente vai falar agora no Plantão do Meteoro. Pegou a referência? Pegou a referência? A Dai vai trazer para nós aqui mais informações desse caso, porque é bizarro, Dai. É bizarro a gente, infelizmente, ter que falar disso nesse momento e ainda ter esse negacionismo todo. Olha, vou deixar até para você. Pois é, eu também não consigo pensar em algo pior, né, do que... E juridicamente também seguro para a gente falar aqui do que o termo bizarro. É isso. É bizarro. O Gideão, ele é um empresário. Uma coisa importante, né? Essa organização, né, um evento da Organização Internacional do Trabalho, OIT, o Lula estará amanhã nesse encontro para falar também sobre questões empresariais, questão de trabalho, questões trabalhistas no Brasil. E o Gideão Silveira Pereira, ele não só é um empresário, como ele está ali na delegação empresarial do Brasil, ele está representando o Brasil, o que é um problema. E, além de representar o Brasil, ele é um representante do sindicato patronal, né? Representante ali do patronato. Então, assim, a pergunta que não quer calar sempre vai ser: quem levou esse homem para lá? Quem deixou esse homem solto lá? Porque esse discurso ele não sai do nada, ele não ia sair do Rio Grande do Sul sem nunca ter dito nada nessa linha para parar ali, né, no evento e falar absurdos como ele falou. E foi uma fala muito dura, inclusive dura contra o governo, em um momento que ele não tinha muito, o governo só não esperava essa fala do Gideão. E aí é um outro problema, né? E é um evento extremamente importante em Genebra, que não deveria acontecer esse tipo de coisa, porque não só envergonha o Brasil, mas mostra a fragilidade das relações no país entre, né, a relação patronal ali e a relação trabalhista. Detalhe é que o Gideão, ele representa ali a galera, né, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, país como um todo, ele é o vice-presidente dessa confederação, que é a CNA. Então, ele tinha um local de fala ali, ele sempre é aquela pessoa que aparece em eventos do SEBRAE e outras instituições muito importantes, mas na confederação, falando sobre o trabalho, além de negar o trabalho escravo no Rio Grande do Sul, ele também, por exemplo, foi daquela linha de, olha, a gente não está conseguindo mão de obra. E por que a gente não está conseguindo mão de obra? Porque o governo, por exemplo, dá subsídios tipo Bolsa Família, e isso atrapalha para a gente conseguir a mão de obra. Olha o absurdo que a pessoa foi dizer em Genebra. Sai do Brasil para falar um negócio desse, né? Que é um absurdo, mas não é algo que não se ouve do patronato, do sindicato e das relações ali patronatas e de outros empresários, né? Com muita frequência, a gente vê, e a gente pode perceber justamente pela extrema-direita, os políticos atacando programas sociais como Bolsa Família. E é justamente nessa linha, porque assim, se a pessoa ela não está naquele momento ali passando fome, ela pode estar com insegurança alimentar, que é uma outra questão, mas se ela não está passando fome, se ela tem pelo menos ali um arroz e feijão na mesa, ela não vai aceitar trabalhar com o chicote do patrão ali na mão e não vai aceitar trabalhar para receber esse tal feijão apenas, ou não receber absolutamente nada, é troca de uma moradia, sabe? Ou seja, a crítica do Gideão foi diretamente ao governo dar um mínimo de dignidade para as pessoas não passarem fome e, então, não se submeterem a um trabalho escravo. Vocês conseguem compreender o quanto isso é absurdo?
O ciclo se fecha, né? Quando a gente percebe o ciclo da argumentação, ele se fecha realmente. Absurdo, absurdo. Absurdo, exatamente. É absurdo, doloroso, porque a gente, sim, está no século XXI, né? E aí vai para um ponto. Vou pedir, por favor, você para abrir a matéria, né? Que tem a matéria do UOL, que traz, o UOL teve acesso, é importante a gente falar isso, a coluna é do Jamil Chad, tiveram acessos ao áudio, né, que o Gideão, ele tem essa brilhante argumentação, e eu sempre gosto de falar, quando eu cito brilhante, é ironia, por favor, e o Gideão, ele reforça ali algumas questões absurdas nesse discurso dele, né? Um dos pontos que o Gideão fala, por exemplo, um trecho que ele fala é o seguinte, né? Imagine os senhores cumprir uma burocracia intensa para alguém que tem que colher uvas em 3 dias, 2 dias ou 4 dias, né? Que é justamente o ponto que Lúcio leu logo no comecinho. Burocracia imensa para alguém que tem que colher uva em 4 dias. Isso significa que para empresário está tudo bem e é super aceitável que as pessoas não tenham pausa, não se alimentem e não tenham descanso durante 4 dias para que possa fazer a colheita das uvas. É isso que se fala quando o discurso é esse, não é nada além disso. Se vocês podem parar só um pouquinho para observar, a gente está falando de 48, 72 horas de trabalho ininterruptas. É isso que se prega essa galera. E aí, né, o discurso do empresário continua na mesma linha, né? Se ele vai assinar a carteira de trabalho, se ele vai fazer toda, ele não consegue colher a uva. E quem é que vai perder? Quem vai perder é o Brasil. E é trabalho escravo isso? Não, não é. É sim, então, tá? a defesa é de que... Exatamente, a defesa é de que não seria trabalho escravo isso, mas não tem um outro nome. É trabalho análogo à escravidão. É a tal da escravidão moderna, né? Isso é um negacionismo que a gente acabou de presenciar, foi um negacionismo da escravidão moderna. E aí tem algumas questões que a gente pode rebater, né? Tudo bem, a gente precisa compreender, sim, que em algumas culturas, e aí é bem específico, algumas culturas, é natural, por exemplo, tem a galera da bata do café, né? Ou do feijão, desculpa, bata do feijão. E aí é onde as comunidades se unem ali para fazer, né, o processo de bater o feijão, para o feijão cair. E aí é todo um procedimento, inclusive crianças participam, né, toda uma cultura que acontece naquele momento. É bem específico, mas ainda assim, a gente está, nesse caso, que a gente está falando de comunidades, se organizando de uma forma cultural para fazer um procedimento. Podemos conversar desta forma. Uma outra coisa é quando a gente tem empresários, empresas lucrando em cima de trabalhadores que estão ali de forma exaustiva, sem alimentação, sem água, sem descanso, em jornadas exaustivas de trabalho, sem receber salários, inclusive, presos, e por aí vai. A gente está falando, sim, de escravidão. E é isso que pessoas como ele aí está negando. Inclusive, a gente tem uma matéria que é justamente um dos escândalos que aconteceu ano passado, que é a escravidão do vinho. Eu deixo muito claro, aliás, no final eu falo, porque eu sou muito apaixonada por vinho, mas eu deixo muito, tem muitas questões com essas empresas em si, mas vamos assistir a matéria, o que foi feito na escravidão do vinho, e pessoas foram resgatadas do trabalho análogo à escravidão no ano passado no Rio Grande do Sul. Isso ano passado. E agora o Gideão totalmente esquece dessa questão, né? Depois que 3 trabalhadores procuraram policiais da PRF em Caxias do Sul. Eles disseram que tinham fugido de um alojamento. Nesse alojamento eram mantidos contra a vontade e, segundo eles ainda, caso quisessem deixar o local, deveriam pagar uma multa por quebra do contrato de trabalho. Além de terem os pagamentos de salários atrasados, os homens sofriam violência física, longas jornadas de trabalho, precisavam comer alimentos estragados. Eles foram levados para um abrigo disponibilizado pela Prefeitura de Bento Gonçalves. Segundo a polícia, os trabalhadores eram, em sua maioria, da Bahia. Após serem chamados para trabalhar no Rio Grande do Sul, chegavam ao local e encontravam uma situação diferente daquelas que foram prometidas pelos recrutadores.
Sobre isso, falamos agora com a procuradora do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, Franciele Dambros. Dambros ou Dambros, doutora? Uma dúvida que tive mais cedo. Dambros, né? Boa noite. Boa noite para a senhora, seja bem-vinda. Uma situação horrível, eles sofriam violência ainda, né? Spray de pimenta, balas de borracha, né? Tiros com balas de borracha, em condições precárias de trabalho e muitas vezes servindo a marcas que são de amplo conhecimento, que são vendidas aí em todo o Brasil. Exatamente. A situação encontrada desses trabalhadores chocou a todos, chocou a fiscalização trabalhista, que jamais, durante o seu tempo de atuação, né, com longa experiência na região, nunca viu uma situação dessas, encontrando artefatos tais como armas de choque, cacetetes, spray de pimenta, que teriam sido utilizados neste alojamento em que os trabalhadores foram retirados prontamente, tanto pela fiscalização, PRF, MPT, todos que estiveram atuando conjuntamente com o objetivo de realmente resgatá-los dessa situação após. Que situação, hein, Dai? Sabe, esse ato aí, esse momento, foi chamado de escravidão da uva. Por que isso? Porque não se via, de fato, tantos trabalhadores em uma situação tão absurda quanto foi essa. 210 pessoas, que na matéria cortou um pedacinho do começo, mas foram 210 pessoas resgatadas do trabalho análogo à escravidão. Essas 210 pessoas foram contratadas, muito entre aspas, por uma empresa que se chama Empresa Fênix, e essa Empresa Fênix terceirizava o serviço para 3 vinícolas muito famosas, que é a vinícola Salton, a Aurora e a Garibaldi. São muito famosas no Brasil inteiro, e elas produziam ali os vinhos, né, da Serra Gaúcha, inclusive, né, vinhos, cidras e por aí vai, espumantes. Essas empresas, né, a Salton, a Aurora e a Garibaldi, tentaram, inclusive, responsabilizar, dizendo que não sabiam que os trabalhadores eram tratados de tal forma, mas aí é que é importante a legislação trabalhista, o que o Gideon chamou lá de burocracia, sabe? A empresa contratante, ela também é responsável pela situação dos contratados. Ela não pode simplesmente dizer, não sabia que eles eram tratados desta forma. Por quê? Porque ela tem a obrigação de fiscalizar o procedimento, o processo. E essas empresas, né, tanto que elas precisaram pagar todos os valores devidos para os funcionários. Posteriormente, fizeram um termo de ajustamento de conduta junto com o Ministério Público do Trabalho, vão pagar danos morais individuais para os funcionários resgatados. Eu não me identifiquei ainda se já foi pago esse valor, mas teriam que pagar até 7 milhões de questões trabalhistas para essas 210 pessoas que foram ameaçadas, agredidas, que foram violentadas de várias formas, inclusive na sua dignidade, que estavam encarceradas e que eram submetidas a jornadas exaustivas de trabalho. E é exatamente isso quando o Gideon fala, o que é que eu vou fazer quando a gente só tem 3, 4 dias para fazer a colheita da uva? As jornadas exaustivas nos trabalhadores, eles relataram que eles trabalhavam 18 horas, que eles deitavam praticamente, quando eles acordavam, era 3, 4 horas da manhã, já para fazer a colheita novamente, e não tinham direito a parar para almoçar e fazer absolutamente nada, inclusive recebiam também comida estragada para comer ali durante os poucos momentos no campo. Gente, uma falta de humanidade, assim, sabe? Você ouvir uma pessoa, um empresário, dizer que, olha, mas não existe trabalho análogo à escravidão, trabalho escravo no Rio Grande do Sul. Isso pouco tempo depois, né, que foi ano passado que aconteceu, esse caso específico foi março do ano passado, mas vários outros casos, inclusive, aconteceram. A gente tem, por exemplo, uma informação do Ministério
Público do Trabalho, MPT, que inclusive aponta que em poucos anos, né, de 2021 até 2023, a gente teve um momento aí, triplicou o número de pessoas, né, em situação de trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul. E aí vale também a gente pontuar que isso são os casos que há denúncias, porque existem aqueles casos que ainda estão acontecendo, os casos que não foram denunciados ainda. Existe, inclusive, uma subnotificação, né, sobre os casos de trabalho na escravidão. E aí tem um outro ponto. Vou te pedir, Lúcio, por favor, para abrir a matéria do Sakamoto. Tá aí já. E o Sakamoto, ele traz uma informação muito importante, né, sobre o perfil, desse caso ainda específico, né, sobre o que o Ministério Público ele apontou sobre as pessoas escravizadas ali no Rio Grande do Sul, nesta questão das vinícolas, com a produção de vinho de Bento Gonçalves, perdão. 56% ali logo no começo ele já traz, né, dos trabalhadores resgatados, 56% eram ali pessoas jovens, né, de 19 até, deixa eu só pegar 18 a 29 anos, né? 18, obrigada, 18 a 29 anos, exatamente. Pessoas que saíram, né, das suas cidades para procurar emprego. 93% nasceram na Bahia e 95% das pessoas eram negras. Então, a gente volta para aquele ponto de que o trabalho análogo à escravidão, o trabalho escravo no Brasil, ele continua sendo basicamente para o mesmo nicho, né, para as mesmas pessoas que era no século XIX. E talvez por isso esteja tudo bem na cabeça de pessoas como o Gideão, né, porque está tudo certo, a gente tem que, de fato, manter as pessoas pobres, pretas, na miséria, para que elas não aceitem trabalhos indignos, desumanos, e, consequentemente, a gente tenha lucro, né? Enquanto empresários, nós precisamos ter o lucro. Basicamente isso que é um discurso desse, como é trazido por esse empresário. A gente, certamente, outra questão, né? Quando ele fala do Bolsa Família nessa linha, gerou mal-estar com o governo, a gente vai esperar uma resposta do governo federal, possível que haja, mas talvez, aí vem um outro ponto, né, quando eu pergunto quem levou o Gideão, uma pessoa que já vem com um discurso desse, é um discurso formado há muito tempo, e é um discurso empresarial que não é feito apenas pelo Gideão, né? Se a gente for analisar muitos dos empresários, ou praticamente todos os empresários, a gente vai ter essa mesma linha de pensamento, infelizmente, né? E aí, por exemplo, ainda mesmo na matéria que o Sakamoto traz, o Ministério Público do Trabalho no Brasil, em 2022, exatamente, 92% das pessoas que estavam ali trabalhando análogo à escravidão eram homens, e 29% tinham entre 30 e 39 anos, 58% nasceram no Nordeste, sabe? E nordestinos é aquele povo que volta e meia são atacados por esse grupo, aí um grupo de empresários, um grupo de bolsonaristas, bem especificamente. E 83% pessoas que estavam no processo análogo à escravidão eram pessoas autodeclaradas negras, né, que são entre pretos e pardos. A gente teve em 2022 um número de 2.575 pessoas ali resgatadas de trabalho análogo à escravidão. Inclusive, a gente viu, durante a pandemia, um número muito alto de pessoas em trabalho análogo à escravidão, inclusive de domésticas, né, pessoas cozinheiras que eram colocadas ali, né, nas casas de família, que não podiam sair, porque as famílias com muito dinheiro, elas tinham interesse em ter sua pessoa ali servindo, mas presas com ela, porque elas tinham medo de contrair a Covid. É absurdo, isso é extremamente absurdo. Mas aí, para Gideão, né, que esqueceu de absolutamente tudo, vale uma dica, tá? O governo federal tem lá no site do governo federal, que é o www.gov.br, na parte Trabalho e Emprego, ali no Ministério do Trabalho e Emprego, tem uma informação que é Inspeção do Trabalho, área de atuação, cadastro de empregadores que estão na lista, chamado, né, de lista da escravidão, né? Que a Inspeção do Trabalho faz uma lista da escravidão de presas que foram presas ali, pegas em trabalho análogo à escravidão. E a gente tem várias empresas ali do Rio Grande do Sul que já estão nessa lista. Então, se o Gideão esqueceu, basta ele dar uma olhadinha ali no site gov.br, que está lá. Exatamente, informação existe. Fica de olho na empresa que você gosta, na empresa que você acompanha, para ver se não existe esse tipo de
prática dentro da sua empresa. Dai, obrigado pelas informações. A gente fica por aqui e chamando você para comentar, deixar um like e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço. Até a próxima.